Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 211, creio isso mesmo, né? 211. Ouvindo a senhora Laura. Capítulo 39, Nosso Lar, de Chico Xavier. Então, eu não sei se você se lembra. O último vídeo da data de ontem, André interpela: mas temos nisso uma regra geral? Ele indagou, né? A nossa irmã Laura. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez na terra restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Então nós encerramos aqui no vídeo anterior. Dona Laura, esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou. Olha a explicação de nossa irmã Dona Laura. Não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias, André, é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente, não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Olha só para você ver. O que ela está querendo dizer aqui? Que nas regiões umbralinas estão cheias de irmãos que não resistiram tamanha prova, as quais vividas por Tobias, Hilda e Luciana. Então, justamente por não aguentar esta prova, se sucumbem por falta de humildade, por falta de sinceridade, por falta de amor. O dia que nós nos conscientizarmos-se de que ninguém é de ninguém, mas que no nível que nos encontramos, todos nós nos encontramos vinculados, presos uns aos outros, com a necessidade de enxergar no outro o irmão, não a esposa, não o esposo, não o filho, não a mãe, não o pai. Meu, minha. O dia que nós nos despojarmos do apego, do fanatismo, desse egoísmo, obviamente, alçamos planos mais elevados.
Pois enquanto neste plano, nestas condições, esse ciúme doentio, que não passa de primitivismo, que não passa-se de obsessão, transtornos, perturbação, enquanto nós não nos despojarmos desses monstros, é óbvio que superlotamos, ao deixar o corpo físico, as regiões umbralinas. Olha só para você ver. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto odiar, enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. É a irmandade, é a solidariedade, é a benevolência, é a indulgência. É bater os olhos na esposa e pensar: por algum motivo estamos juntos nesta existência, mas antes de minha esposa, ela primeiro é minha irmã em processo de evolução. Se estamos juntos, porque eu preciso dela e ela precisa de mim. Algo nos prende de existências anteriores que no momento eu desconheço. Por isso, para com ela, nada de ciúme da minha parte. Se um dia ela chegar e me dizer, ou me disser: estou indo embora da tua vida. Mas por qual motivo? Porque eu encontrei outra pessoa. Dê-me um abraço. Dê-me um abraço? Como assim? Pois eu te desejo toda a felicidade do mundo, minha irmã. Tenho que respeitar o livre-arbítrio do outro. Tenho que respeitar o desejo, a vontade do outro. Eu não posso bater nela. Eu não posso espancá-la. Eu não posso matá-la. Vice-versa, ela também não pode. Ninguém tem esse direito. Nós somos livres, vinculados uns aos outros devido os deslizes de existências passadas. Mas, em meio a esses deslizes, é necessário a presença da indulgência, da benevolência. É necessário a presença do amor, da irmandade.
da consideração, do respeito. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade que ela te libertará. Então você a abraça e diga: vá embora, pois você escolheu essa vida. Seja feliz. Oro por você para que tudo dê certo na tua evolução, na tua escolha. E do mesmo modo, ela para comigo. Assim deve agir. Nada de que ele é meu, ela é minha. Isso é primitivismo. Isso é obsessão. Isso é transtorno. Isso é doença. Isso é falta de compreensão. Pensar dessa forma é escravizar uns aos outros. Quantos milhões de casais há no mundo atualmente físico sendo asfixiados um pelo outro, ou uns pelos outros. O marido asfixia a esposa asfixia o marido. Existem aqueles que, no princípio, não permite ser asfixiado. Mas já existe aqueles que permite e depois uma vida de um século, praticamente, juntos, torturando psicologicamente, emocionalmente, asfixiando o espaço do outro. É uma prova? É uma expiação? Sim. Mas isso não dá ao outro o direito de torturar o outro, de escravizar o outro, de asfixiar o outro. Nós somos livres. Tanto é que Deus não criou gêmeos. Pois não existe gêmeos, nem aqui na Terra. Existe, Luiz, aqui na Terra existe gêmeos. Eu respeito a tua forma de pensar, porque é assim que você aprendeu. Mas Deus não criou gêmeos. Você, no universo, nos universos, por toda a eternidade, só existe você. Deus não criou dois de você. Só criou um. Ah, mas e aqui na Terra os gêmeos? São gêmeos aparência física. Mas a alma que habita aqueles corpos parecidos são almas independentes, cada qual com sua personalidade. E outra coisa, os cientistas já provaram que mesmo os gêmeos univitalinos, né? Eu me perco nesse nome, univitalino. Mesmo os gêmeos 100% comprovado idênticos fisicamente, não são idênticos. Por quê? Porque para ser idêntico, esse corpo físico, esses dois corpos físicos, precisa ter o mesmo número de células que o outro. Então, por exemplo, quantos bilhões, ou melhor, quantos neurônios nós temos no nosso corpo? Neurônios
ou melhor, átomos. Quantos átomos nós temos no nosso corpo? Diz os cientistas que um corpo adulto de aproximadamente 80 anos, 7 hectilhões de átomos. Pois o átomo é a menor partícula da matéria. Mas tem um segredo aí. Tem uma novidade aí. O átomo não é a menor partícula da matéria, pois os cientistas já, através dos estudos, comprovaram que existe uma partícula infinitesimal menor que o átomo, que se chama neutrino. Só que o neutrino não é a menor partícula da matéria, porque existe bilhões de outras partículas menores do que o neutrino. Até porque tudo é energia. Então, por exemplo, se você e a tua irmã são gêmeas aqui no corpo físico, você e ela têm que ter o mesmo número de células no teu corpo. Por exemplo, 7 hectilhões de átomos no teu corpo, 7 hectilhões de átomos no corpo dela. 7 hectilhões e 1 significa que não são gêmeos mais. Aparentemente, fisicamente, a pessoa parece com o outro, mas é só aparência. Outros detalhes. Acontece que a humanidade não estuda, porque se estudasse, nesse instante ele conseguiria raciocinar. Os gêmeos não nascem juntos. Nasce um primeiro, depois de alguns segundos nasce o outro. Significa que você é 5 segundos mais idosa ou idoso que a tua irmã, que teu irmão. Então significa que vocês não são gêmeos. Porque gêmeos são aqueles que nascem juntos. Foram formados juntos no útero. Mas no momento de nascer, um veio na frente, depois alguns segundos depois veio o outro, alguns minutos depois veio o outro, algumas horas depois veio o outro. Aí você pode me dizer, mas o que tem a ver o que você está dizendo com o assunto que está sendo esmiuçado e tratado por nossa irmã Dona Laura? Ora, que isso? Vejamos. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. A fraternidade legítima. Aí vem André, que a interroga. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiência dessa ordem? Pergunta, não é? Resposta agora de Dona Laura. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambientes estranhos ao corpo terrestre. Por isso,
essa necessidade que muitos têm, que muitos possuem. Essa necessidade de mais de uma mulher, de mais de um homem, essa necessidade de casar 2, 3, 4 vezes, tanto o masculino quanto o feminino, essa necessidade, porque ele ainda não se despojou dessas necessidades. E cada vez mais ele vai se prendendo àqueles seres sem necessidade, justamente por causa da imprudência, por causa da falta de respeito dele para com as outras pessoas. Vão fazer na experiência carnal que não conseguiram realizar em ambientes estranhos ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado, na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Tá vendo só? Nada acontece por acaso. Por isso, o véu do esquecimento do passado. Quantos casais aqui na Terra que traz para o corpo físico aqueles que em existências passadas viveram juntos, essa trama, esse vínculo, esse elo, existências passadas. Acontece muito aqui na Terra de um pai gostar demais de uma filha do que da outra filha. Geralmente porque aquela filha foi esposa dele em existências passadas. Só que ele não consegue se lembrar. Então manifesta-se através daquele sentimento de amor por aquela filha e vice-versa. Quantas mães gostam mais de um filho do que de outros? Não no sentido de odiar os outros filhos, não. Mas muitas mães dizem assim, elas às vezes nem dizem, para não ficar, chato. Mas elas pensam assim, dos meus 5 filhos, engraçado que eu tenho afinidade mais com o Robertinho. Não sei porquê. Mas o Robertinho, gente, eu sou louca por causa do Robertinho. Eu não falo para os outros, porque senão eles vão ficar enciumados. Mal sabe ela que ela provavelmente ali está revivendo aquele sentimento de amor para com aquele o qual ela viveu em vidas passadas, em existências passadas, uma trama amorosa. Foi esposo dela, foi marido dela e vice-versa. Ora, gente, existe um emaranhado aqui que você nem imagina. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus. Olha o que nossa irmã Laura está dizendo. Quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. Olha só, Jesus sábio, não é verdade? Quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. Nada melhor que a oportunidade através das reencarnações para nos reconciliarmos uns para com os outros. Mas se eu não me lembro quem prejudiquei, quem me prejudicou, você pode não se lembrar.
Você pode não se lembrar, mas preste atenção com todo respeito no que eu vou te dizer. No fundo, nós sabemos, sim, quem foram as pessoas que prejudicamos e que nos prejudicaram. Sabemos, sim. Existe um termo que se chama-se repulsa. E essa repulsa, ela se manifesta da seguinte forma. Perdão da colocação que eu vou dizer. É interessante, mas eu não vou com a cara dessa pessoa. Tudo que essa pessoa faz me irrita. Tá ali. Alguém que você muito prejudicou ou que te prejudicou. Por isso, conhecereis a verdade que ela vos libertará. Se você sabe que aquela pessoa e você sente uma repulsa por ele ou por ela, é dever teu se reconciliar-se com você mesmo, não com a pessoa. Por que com você? Porque é você que sente a repulsa. Tanto é que se você for conversar com aquela pessoa vai te dizer assim, engraçado, mas eu nunca senti repulsa nenhuma por você. Isso é sentimento teu. Então trabalhe esse sentimento. Aí é onde você tem que se reconciliar-se com os teus adversários. Então quem são os nossos adversários? O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a arrogância. Esses monstros que trazemos no nosso interior, que interferem no nosso processo evolutivo, nos levando a um estado de cegueira, a enxergar em determinado ângulo a irrealidade. Vamos para o próximo vídeo.